marcas do cristianismo. E essas marcas do cristianismo têm que estar na minha vida, tem que estar na vida da igreja, de uma igreja cristã. Eu queria, antes de entrar no texto, falar sobre influências. Você já ouviu falar sobre os influencers? Influências digitais, não é isso? Homens e mulheres que têm o seu perfil, e ali no seu perfil ele emite sua opinião, e aí atrai muitos seguidores. Muitas pessoas começam a seguir vários perfis de pessoas que estão lá, olha, eu falo a verdade mesmo. Aí cria lá o seu perfil e tem seguidores. Não sei se você aí, você que é pai, mãe, avô, você já ouviu falar do perfil do Pateta? Há pouco tempo, a polícia de Santa Catarina identificou, né, alguns perfis aí com um homem dizendo que era o perfil do Pateta, dizendo, olha, me adicionem. E várias crianças estavam adicionando o Pateta, e quando adicionavam, ele mandava mensagens, e algumas crianças, induzindo algumas crianças até mesmo o suicídio. Em 2017, a gente teve aquele joguinho lá, né, da baleia azul. A gente viu, infelizmente, quantas pessoas também foram induzidas porque estavam seguindo lá um jogo, seguindo alguém. O que leva uma pessoa a seguir alguém? O que leva a ser um seguidor de alguém? O que leva alguém a começar a seguir? Olha, eu vou seguir alguém. Olha, eu vou seguir essa pessoa. Algumas pessoas são capazes de tatuar o nome, tatuar o rosto de uma pessoa. Imagine só alguém tatuar um rosto assim bem grande de alguém que ele segue, alguém que ele admira, alguém que ele tem como importante. E o cristianismo, basicamente, a gente define como uma religião, né, voltada aos princípios de Cristo, aos ensinamentos de Cristo. Então, quem é um cristão, quem vivencia o cristianismo, sabe e entende que ele é um seguidor de Cristo, a sua vida está submissa a Cristo. Essa é uma das definições, tem várias definições que nós poderíamos falar, mas eu quero citar um homem, C.S. Lewis. Ele disse certa vez, olha, se você procura uma religião que te deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. C.S. Lewis diz isso porque muitas pessoas estão enganadas, e alguns entram às vezes para a igreja com uma expectativa que as coisas, olha, tudo vai dar certo, não terei problemas, a minha vida vai dar tudo certo, olha, eu vou prosperar. Quantas pessoas ouviram tantas coisas e foram aí alcançadas por uma mensagem, ou por uma direção, ou por algo que foi atrativo. E a pessoa começou a caminhar numa igreja com essa expectativa a seguir, estou seguindo a Cristo. E quantas pessoas estão ouvindo tantas palavras que Cristo nunca falou? Esse é um desafio para todos nós. Sabe, hoje a nossa igreja, ela completa 64 anos de existência. E eu posso afirmar para você que está nos ouvindo, nós somos uma igreja cristã. Seguimos a Cristo. Temos um princípio, né? É esse livro. Ele é o livro de regra e fé desta igreja. Há 64 anos, homens e mulheres colocaram a sua vida e disseram, olha, nós queremos seguir Cristo Jesus. Esse é o nosso lema, esse é o nosso alvo. E isso tem acontecido na nossa igreja durante esses 64 anos. Mas o texto que nós vamos ler vai nos ajudar a entender o que de fato, quais seriam as marcas de um cristianismo, ou do cristianismo. Então, o que é o cristianismo? Nós vamos meditar sobre isso. Te convido a abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 51. Hoje são mais versículos aí. Peço que você abra a sua Bíblia, deixe ela aberta para você acompanhar, né, a nossa exposição. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Te convido, abra a sua Bíblia. João, capítulo 1, versículo 35. Tá bom? Vamos lá? Já achou? Diz assim a palavra do eterno Deus. Os primeiros discípulos. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois de seus seguidores, de seus discípulos. E vendo Jesus passar, João Batista aqui está dizendo, ele viu Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, sigam a Jesus, eles seguiram.
E Jesus, voltando-se, olhou e vendo que o seguiam, disse para eles: e aí, o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Versículo 39. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos aí 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido do testemunho de João e seguindo Jesus. E encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão. Olha o que Jesus fez. Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus mudou o nome dele. Versículo 43 agora. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Então, esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem refletiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: e em verdade, lhes digo que vocês verão os céus abertos, o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Senhor, esta é a tua palavra. Fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, a gente, ao olhar, estamos fechando o primeiro capítulo. A gente já esteve aí meditando em todos os versículos desse primeiro capítulo e agora a gente chegou numa sessão bem grande, né? Um bloco bem grande aqui, porque são os primeiros 5 discípulos de Jesus aqui, narrados por João. E ele vai falar o que aconteceu para que esses homens começassem a vivenciar essa realidade do cristianismo, de ser um cristão, de ser um seguidor de Jesus. Sabe, é como se a gente tivesse tirado uma página assim, ó, do diário do evangelista João. E a gente pode perceber que do versículo 19 ao 51, existem alguns dias aí. Versículo 19 começa dizendo: este é o testemunho de João. Versículo 29 diz assim, ó, lá, no dia seguinte. Versículo 35, no dia seguinte. E versículo 43, no dia seguinte. Então, era uma folha, como se fosse uma folha de diário, né? Cada dia, João foi documentando, narrando os fatos que iam acontecendo no início ali do ministério de Jesus, no início daquilo que Jesus começou a realizar, e Jesus estava próximo a revelar quem ele era, o seu ministério, o que ele veio fazer. Então, João começou a colocar aí, né, certinho, no dia, no outro dia e no outro dia. Esses dias apresentam dias consecutivos, foram 4 dias, uma ordem cronológica, com base na observação dos eventos. Ele começou a colocar e viu os eventos. Olha, aconteceu isso, depois João, daqui a pouco Pedro, André, né, isso, e foi Filipe, Natanael, e o cristianismo, ou seja, os seguidores de Jesus foram aumentando, começando com 5 homens ali, e a gente sabe, hoje eu estou aqui, você está do outro lado, e existe uma multidão ao redor da terra que segue, que crê em Jesus Cristo. Sabe, a palavra-chave para o cristianismo, à luz desse texto aqui, seria relacionamento. Você ter relacionamento com pessoas. A gente pode aprender olhando o que foi acontecendo dia após dia.
Em cada dia a gente percebe os relacionamentos como eram importantes e como são hoje. Você que gosta de alguém, sabe, aquilo que é bom a gente quer compartilhar. Então, esses homens começaram a seguir e começaram a propagar o evangelho e começou a seguir e seguir como uma onda, se espalhou pelo mundo inteiro. Então, os relacionamentos foram a palavra-chave para isso tudo. Mas eu queria, à luz desse texto, nós vamos estar vendo o que ele quer dizer, o que esse texto quer dizer acerca do cristianismo. O que esse texto nos deixa de uma maneira clara o que era o cristianismo. Quais são as marcas do cristianismo? Se eu perguntasse agora no Facebook, eu fizesse uma enquete no Instagram ou em qualquer rede social, porque tem tanta rede social que eu nem tenho todas, ou no Twitter, né, que é bem popular, o que é o cristianismo? Ou o que é ser um cristão? A gente poderia ouvir várias coisas, mas eu quero compartilhar as 4 marcas aqui à luz desse texto sobre o cristianismo. A primeira marca a gente pode encontrar lá nos versículos 35 a 36, quando começa mais um dia no diário de João. Olha, no dia seguinte, João Batista estava pregando, a gente viu isso semana passada, dos versículos 29 a 34, João Batista estava pregando, estava anunciando, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Ele começou a anunciar Jesus, e no dia seguinte, a gente chega no 34, no versículo 35 agora, no dia seguinte, Jesus passou novamente. Quando Jesus passou, ele falou para os seus discípulos, olha lá, esse aí é o Cordeiro de Deus. João estava na outra dia na companhia dos seus discípulos e vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. Quando ele olhou mais uma vez, foram 2 dias seguidos. Um dia ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, agora, versículo 35, olha, eis o Cordeiro de Deus. E quando ele apontou, 2 dos seus discípulos, 2 homens que estavam acostumados a ouvir os sermões de João Batista, falaram, vamos lá, estamos interessados nisso aí, já que ele é o Cordeiro de Deus, vamos lá. Só que aqui eu aprendo que o cristianismo, ele tem uma marca. A primeira marca é o seguinte, é uma única mensagem, Jesus. Esta é a mensagem do cristianismo, anunciar Jesus. Sabe, quando João Batista viu e disse, olha, eis o Cordeiro de Deus. Quando ele apontou e disse isso, seus seguidores foram em busca de Jesus, nós podemos entender que o cristianismo real, ele deve estar a todo momento apontando para Cristo. Qual é a realidade de hoje? Quais as mensagens que nós ouvimos hoje? Quais são as pregações que nós ouvimos hoje? Está apontando para onde? Para o eu, para o ego, para satisfazer as pessoas. João Batista diz, eis o Cordeiro, esta é a mensagem do cristianismo, Jesus. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse aponta para um nome, Jesus. Você vai pegar em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e vai embora até chegar Apocalipse. Você vai descobrir que a todo momento está apontando para o Cordeiro de Deus, para Cristo Jesus, para o Senhor, para o Salvador. Toda a Bíblia fala sobre isso. E o cristianismo, ele é marcado por essa única mensagem. Não tem outra. Se você já ouviu outra mensagem, ou se você tem ouvido outras mensagens, você pode estar aí ouvindo, né, de repente, palavras de motivação, palavras que estão, de repente, até te ajudando, mas o cristianismo verdadeiro, o cristianismo que tem como base Cristo Jesus, ele tem uma única mensagem, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, anunciar que Jesus Cristo é o caminho, anunciar que Jesus Cristo é a vida, anunciar que Jesus Cristo, ele pagou o preço na cruz por todos nós. Nós temos uma sentença de morte, sabemos que o salário do pecado é a morte, mas Jesus, ele pagou o preço por você. Essa é a mensagem que você vai ver durante muitos e muitos anos, são 64 anos que a nossa igreja tem pregado uma única mensagem, Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, esta é a mensagem. É isso que realmente tem como princípio ser a marca de um cristianismo verdadeiro. Eu ia usar uma expressão, né? O cristianismo raiz. O que de fato é o cristianismo, a mensagem do cristianismo é a mensagem. Já viu aquela música assim, ó? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Dá para cantar do outro lado aí?
até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. E aí? É isso aí. Esta é a mensagem que o cristianismo prega, que nós cremos como uma igreja cristã, cremos que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é a direção que nós precisamos sinalizar ao mundo, apontar, assim como João Batista se livrou de toda qualquer vaidade. A gente percebeu isso ao longo das semanas, que ele poderia se vangloriar, mas ele tinha seguidores, ele disse, não, gente, ó, ele é o Cordeiro de Deus, olhem para ele, ele é o Senhor. Sabe, qual foi a mensagem de João Batista ali? A gente pode perceber ele dizendo, olha, vejam, o Filho do Homem, foi cantada a canção, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, graça e verdade, ele é a luz que brilha na escuridão. As trevas não puderam deter a plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Essa era a mensagem. Vejam, ele é Jesus. Ele disse isso para os seus seguidores, e lá foi eles. Começaram a seguir a Jesus. Mas o texto vai nos dando mais algumas coisas. Antes da gente seguir, o que vem a ser sermão? Sermão é dar uma direção, e João Batista deu uma direção, gente. Olha para Jesus. Eu estou aqui nessa noite com a Bíblia para te dar uma direção. Não olha para mim, não. Olha para Jesus. Ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. Ele pode mudar aquilo que você não tem forças para mudar. Não é um homem limitado de carne e osso que vai mudar a realidade da sua vida, da sua família. Quem vai mudar é Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabe, a mensagem é essa. Jesus. Não existe cristianismo sem Jesus. E muitas pessoas querem dizer, olha, aqui eu sou um cristão, aqui é uma igreja cristã, mas Jesus. Não existe cristianismo sem Jesus. O cristianismo é marcado por essa mensagem. Não é a prosperidade, não é o positivismo, nada disso. É Jesus Cristo, é o Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Senhor. Sabe, tem um homem chamado, um autor, Michael Horton, ele lançou um livro da cultura cristã falando sobre isso. Cristianismo sem Cristo. É possível alguém dizer, olha, eu sou um cristão, mas sem Cristo. E ele vai colocar no livro lá várias coisas. O que seria um cristianismo sem Cristo, pastor? Seria um cristianismo onde a gente diz que é cristão, mas é voltado nas minhas vontades. Jesus Cristo é um coadjuvante. Jesus não é o Senhor, ele tem que me obedecer. Olha, eu determino, você faz, me obedeça. E muitas pessoas têm alimentado a sua vida e a sua fé com esses tipos de situações, de pregações, de ensino. Só que nós precisamos a cada dia entender que o cristianismo, ele só tem uma mensagem. Ele só tem uma mensagem, Jesus. Não são várias, não é tudo vai dar certo. É Jesus. Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Vamos seguir? O cristianismo é marcado, em segundo lugar, pelo relacionamento pessoal com Jesus. A gente pode perceber isso nos versículos 38 e 39. Quando aqueles homens chegaram para perto dele, chegaram, e aí, Jesus? Mestre, a gente ouviu, João Batista estava dizendo para eles, olha, vejam Jesus, vejam o Cordeiro. Aqueles homens começaram a seguir. E quando começaram a seguir, chegaram para ele e disseram assim, Jesus, e aí? Jesus olhou para eles e disse, o que vocês querem? Qual é a de vocês? Imagine a cena. Os homens seguindo a Jesus. E Jesus disse para eles, qual é a de vocês? O que vocês querem da vida? E eles dizem, Jesus, versículo 38 e 39, Jesus, onde você mora? Uma pergunta. Eles queriam saber a realidade. Havia muitos, naquele momento, muitas pessoas se levantando como Messias, como salvadores. Ó, eu sou o Salvador, eu sou o Salvador. E de repente eles ouviram de João Batista, olha, ele é o Cordeiro. Eles foram lá, é mesmo, quero ver, já viu aquele que tem que ver para crer? E quando eles chegaram ali, Jesus disse, ó, vem cá, vamos lá. O que vocês querem? Nós queremos ver onde você mora. Então venham cá. E os versículos 38 e 39 vão dizer que eles passaram ali, era 4 da tarde, eles passaram um tempo de qualidade. Jesus, na verdade, nesse diálogo do versículo 38 e 39, começa a dizer para eles, conversar com eles, o que vocês querem aí? Jesus estava interessado em saber qual era deles, o que estava no coração deles. Nessa noite, o que está no seu coração? Você que quer ser um cristão, você que se diz cristão, o que está no seu coração, o que está na sua mente? Eles responderam, Senhor, Rabi, mestre,
Onde o Senhor mora? Nós queremos estar com você. Eles passaram um tempo de qualidade. Eu quero, nesse momento, dizer para você o seguinte: para tudo que você está fazendo. Eles ouviram João Batista dizendo: olhem, olha o Cordeiro de Deus. Eles ouviram, acreditaram. Jesus convidou eles: vem cá, venham ver onde que eu moro, já que vocês estão querendo saber, estão curiosos. Você já atendeu o convite de Jesus? Jesus aí em outro evangelho, Mateus 11, 28, diz, ó, vinde a mim alguns. Não, Jesus disse, vinde a mim todos, que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, te darei descanso. Jesus tem feito convites. Quantas vezes você já ouviu a voz do Senhor Jesus te chamando? Quantas vezes? Deixa eu esclarecer algo. Para ser um cristão, para vivenciar a realidade do cristianismo, não tem como se você não tiver um relacionamento pessoal com Jesus. O grande problema é que as pessoas têm um relacionamento com a religião, com a religiosidade. A gente tem aprendido isso aí nas parábolas de Jesus todo domingo, lá às 7h30, a gente está lá conversando sobre isso. Jesus estava sempre falando das religiosidades, das pessoas que querem o ativismo. Olha, eu sou, eu faço, eu aconteço. Mas tudo que Jesus espera de você e de mim é um relacionamento pessoal. Você já tem um relacionamento pessoal com Jesus? Olha, o cristianismo, em terceiro lugar, ele é marcado pelo testemunho pessoal, versículo 40 e 42. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que estavam ali. E ao sair dali, ele foi e compartilhou com seu irmão. Ele pôde dizer, dar um testemunho pessoal. Gente, olha, ele é o Messias. Ele é o Senhor. Ele disse, ó, versículo 41, ó, achamos o Messias. Nós achamos a resposta. Aguardávamos tanto o Messias, o Salvador, aguardávamos tanto que ele chegasse, ele chegou, ele começou a dar o seu testemunho. Sabe? Aquilo que Jesus fez na minha vida, aquilo que Jesus fez na sua vida, aquilo que Jesus tem feito na vida de cada um do povo de Deus, não pode ser calado, tem que ser compartilhado. Naquele exato momento, André, o irmão de Simão, que se tornou Pedro, Jesus mudou o nome dele, ele foi lá, conversou com seu irmão, falou, nós achamos o Messias, ele compartilhou o testemunho. Qual o testemunho que você tem dado? Daquilo que Jesus tem feito na sua vida, daquilo que Jesus tem feito na sua casa, daquilo que Jesus tem feito em você, no seu coração, como é que está a sua vida? Você pode dizer, eu sou um cristão, eu tenho vivenciado a realidade do cristianismo. Tem um livro aí de C.S. Lewis que a gente está lendo, é o cristianismo puro e simples. As pessoas querem inventar, querem complicar, querem falar tantas coisas, e a vida cristã é a simplicidade de Cristo. Os ensinos de Cristo são tão diretos. O homem que dificulta, o homem que quer inventar, e esse tem sido um grande problema. Sabe, após a gente entender que o relacionamento pessoal, né, o relacionamento pessoal com Jesus, após a gente entender também que é o testemunho pessoal, testemunho do que Jesus fez, a gente percebe, aqui no texto fala que o nome de Pedro era Simão, né? Muita gente às vezes nem lembra mais, né? O nome dele já foi Simão. Quando ele conheceu Jesus, o nome dele era Simão. E Jesus que mudou, falou, ó, você agora vai ser Pedro. O que eu aprendo com isso? Quando nós estamos vivenciando a realidade do cristianismo, quando nós estamos vivenciando a realidade de Jesus em nossas vidas, as coisas começam a mudar. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, o nome de Saulo para Paulo. Jesus mudou meu nome um dia, eu vou te falar. Ele vai mudar o seu nome, mudar o nome daquele, sabe, aquele que você gostaria tanto que mudasse, aquele que você gostaria tanto que você tenha orado, como eu gostaria que o meu filho, meu neto, meu esposo, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, mudasse. Jesus vai mudar o nome. Vou falar o meu nome, tá? A minha identidade está lá, Márcio Lacerda de Barros, os nomes que meus pais deram, né? Meu pai, Moisés, Diácono Moisés, minha mãe, Marlene, eles deram esse nome. Só que no dia que, aos 7 anos, eu tive uma experiência real com Jesus, recebi Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, aí agora meu nome é outro. Márcio Lacerda de Barros, de Cristo. Mudou.
E lá em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus mudou a realidade de Pedro. Imagine aquele homem conhecido como Simão, agora ele começou a andar, e dizendo, eu sou Pedro, porque Jesus mudou meu nome. E aí, quando nós começamos a andar e viver a realidade do cristianismo em nossas vidas, quando nós nos tornamos cristãos, o que acontece? Começamos a andar e a pessoa começa a dizer, aquele ali é um cristão. Lá em Atos 11, 26 diz, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Eles não se identificaram assim. Foi algo que as pessoas disseram. E as pessoas vão falar. Se você viver a vida como um cristão verdadeiro, o seu testemunho vai falar mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer palavra, o seu testemunho. Ele vai, com certeza, abençoar muitas vidas. Um Cristo que morreu, eu vi essa frase, não sei o autor, se entregando de braços abertos. Um Cristo que morreu, se entregou de braços abertos. Ele não combina com um cristão de braços cruzados. Essa frase depois eu vou compartilhar aí nas redes sociais. Um Cristo que se entregou, né, na cruz, de braços abertos, não combina com um cristão de braços cruzados. Você está com o braço cruzado? Descruza os braços, levante sua mão e diga, Senhor, usa a minha vida. Senhor Jesus, usa a minha vida. Eu quero ser instrumento teu para abençoar vidas. Eu quero ser instrumento teu para que as pessoas possam saber que existe um Senhor na minha vida e esse Senhor, que é Jesus, pode mudar a vida daqueles que estão ao meu redor. Na vida de André ali mudou a vida do seu irmão, que era Simão, se tornou Pedro. Se tornou um grande, não sei se você conhece, se tornou um grande pregador, aquele, né? Isso aí, em outros momentos a gente vai falar, né? O livro de João, a gente está no primeiro capítulo, fechando o primeiro capítulo aí. Sexta mensagem. Tem mais 20 capítulos pela frente. Muitas coisas o Senhor ainda vai nos ensinar através da sua palavra. Vamos seguir? O cristianismo é marcado, em quarto lugar, pela exposição das Escrituras. Eu creio muito nisso. O cristianismo ele é marcado pela exposição das Escrituras. O que é a exposição das Escrituras, pastor? Talvez você pergunte. É a gente olhar para o texto, entender o que está no texto e, principalmente, aplicar isso nas nossas vidas. E aí a gente diz, né, igual hoje, eu estou fazendo aqui uma pregação expositiva. Não estou falando de mim, né? Lembra da mensagem? É uma única só mensagem do cristianismo, Jesus. Eu não estou, eis que te digo de mim mesmo, eu não posso fazer isso. Como pregador da palavra, eu não tenho como dizer, eis que te digo de mim mesmo. Mas eu posso dizer, assim diz o Senhor, olha o que está escrito, olha o que Jesus disse. E é isso que eu creio de Gênesis a Apocalipse, cada vírgula que tem aqui, cada ponto, cada palavra serve para transformar as nossas vidas. O cristianismo, ele é marcado pela exposição das Escrituras. Quando um homem ou uma mulher está diante das Escrituras, diante das Sagradas Escrituras, e ao ler, ele se alimenta disso. Quando as Escrituras são expostas, quando vem para a nossa vida, olha o que Jesus fez, olha o que João Batista disse, olha o que João Batista falou, é o que está escrito, isso é a exposição das Escrituras. Não é o que eu acho, mas o que está aqui, que é a palavra de Deus. E eu já disse várias vezes nessa série que de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura aponta para Cristo Jesus. E quando nós expomos o que está escrito, quando nós nos alimentamos, quando a exposição do texto vem para a nossa vida, quando é pregada, aí sim alguém vai ouvir. Só que antes da gente entrar aqui um pouco mais, quando alguém ouve, mas o que diz as Escrituras, né? A gente sabe que a mensagem de João Batista, ele estava anunciando que ia vir o Messias, que ia vir Jesus, estava arrependei-vos, se convertam, olha, vocês devem mudar de vida, mudar o comportamento de vocês. Isso não soa muito bem às vezes. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso, gostam de ouvir, lembra? A outra mensagem, positivismo, prosperidade, outras coisas mais que possam nos satisfazer, olha, vai dar tudo certo. Só que Jesus, a gente vai ter a oportunidade ainda, ao longo desse evangelho de João, ver que Jesus nunca enganou ninguém. No mundo tereis aflições, vocês vão passar por dificuldades, mas não tenham medo. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo.
Mas isso é mais para frente. A gente vai poder estudar isso tudo que Jesus disse. Indo para o texto mais uma vez, a gente vai ver no versículo 43. Começa mais um dia seguinte, versículo 43, lá no dia seguinte, era um outro dia. Jesus falou, ó, vou lá na Galileia. E encontrou Filipe, a quem disse, vem cá, Filipe, siga-me. Mais um que foi convidado. E Filipe, beleza, começou a seguir a Jesus e ele foi para encontrar o seu amigo Natanael. Só que a gente pode observar aqui Filipe fazendo claramente, citando as escrituras, dizendo para ele, olha, nós encontramos, mais uma vez, versículo 45, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem se referiam os profetas. Ele começou a dizer aquilo que a lei de Moisés dizia e que os profetas diziam. Ele começou a falar, olha, está escrito lá, lembra. Ele começou a falar isso para Natanael, e Natanael começou a ouvir, e de repente Natanael soltou aquela. Tem alguma coisa boa que vem lá de Nazaré? Tem alguma coisa boa que vem de lá? Ele começou a duvidar. Eu quero dizer para você que o cristianismo é marcado pela exposição das escrituras. Ele começou a falar para ele, a expor Moisés, o que Moisés ensinou, o que os profetas ensinaram. E aí, Natanael começou a desdenhar um pouco. E como a gente vai entender esse contexto de Natanael? Quando ele disse, pode vir alguma coisa boa de lá, de Nazaré? Ele é o nazareno? A gente tem a tendência natural a julgar Natanael. Eu já li várias vezes antes e pensava assim, esse homem aí, ele estava fazendo, o que ele estava fazendo, né? A gente vai chegar lá. Versículo 46, quando ele questionou. Só que aí vem Jesus na história. A gente chega para o 47, quando Jesus começa a olhar e dizer para Natanael, e aí, Natanael? Quando Jesus olha para ele e diz assim, aí eu vejo um verdadeiro israelita, um homem sincero, não há nada que possa acusar. Está lá no 47. É um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. 47. Jesus começou elogiando. Olha que o interessante é a gente notar que primeiro Natanael começa a desdenhar de Jesus, dizendo, não tem coisa boa de lá, não vem. E aí Jesus, quando vai encontrar com ele, diz, esse cara é bom, hein? Esse é um israelita sincero, não tem fingimento. Um homem sincero, sabe? Um homem de caráter, não há falsidade nele. E aí no 48 ele começa a falar para Jesus, de onde você me conhece? Aí, que negócio é esse? E aí Jesus, ele vai dizer algo interessante. Olha, Natanael, eu te vi ali debaixo da figueira, versículo 48. Eu vi, você estava lá. E eu já ouvi tanta gente, às vezes, falando dessa questão da figueira. Na figueira ele estava fazendo. O pessoal começou a falar tanta coisa. Ele estava debaixo da figueira fazendo isso, e já ouvi. Só que não diz o que estava fazendo debaixo da figueira, só diz que Jesus viu o que ele estava fazendo. Natanael era um homem voltado para aquilo que os profetas diziam, que a lei dizia, porque, na verdade, o seu amigo Filipe não poderia evangelizar ele, falar sobre Jesus, se ele não citasse o que os profetas diziam, o que Moisés dizia, o que a lei dizia. Então ele tinha que ter base, ele tinha que falar das escrituras. Olha lá, o que Moisés disse lá no Pentateuco. Olha o que os profetas falaram sobre o Messias. Ele tinha que ter base. Porque Natanael não era um homem que ia aceitar isso. Ele era um homem, realmente, que estudava os escritos, as escrituras sagradas. E aí a gente vai entender que quando a gente vai pesquisar sobre o costume desse povo, em especial os homens que eram considerados homens dedicados à religião, dedicados à fé, como Natanael se apresenta aqui, olha, Nazaré vem coisa boa. E aí Jesus disse para ele, olha, eu vi que você estava lá debaixo da figueira. Já parou? Já ficou curioso com isso? Eu fiquei curioso demais. O que tinha lá debaixo daquela figueira? Meu Deus, o que tinha de lá? E aí, a gente entende, ao olhar os fatos que ocorriam naquele exato momento, com os homens que praticavam a religiosidade ali, que eram sinceros, que estavam olhando sempre para a Torá, olhando para o que os profetas diziam acerca do Messias. Natanael tem essas características aí,
A gente vai entender que num livro chamado Talmud, onde tinha as regras, os costumes do povo judeu, ali vai ter vários momentos onde, em uma das orientações, é que o homem ficasse uma vez por dia debaixo de uma figueira, estudando a lei de Moisés, estudando os profetas, e Natanael estava fazendo isso. E ao fazer isso, quando Natanael estava fazendo isso, ou provavelmente estaria fazendo isso, porque talvez você diga assim, mas isso já aconteceu em algum outro momento? Foi só Natanael? Na Bíblia eu encontrei aqui 1 Reis 4:25, Miqueias 4:4, Zacarias 3:10, passagens que apresentam momentos que homens estavam ali debaixo da figueira. Não era uma novidade. Era algo que já era um costume, era uma tradição. E Natanael provavelmente estava debaixo da figueira, lendo, sonhando, quando vai vir o Messias, quando vai vir o Salvador, quando vai vir o Senhor, olha o que Moisés falou, olha o que os profetas falaram, e Jesus disse para ele, e aí, eu te vi lá. Imediatamente, versículo 49, então ele exclamou, mestre, mestre, o Senhor, olha a palavrinha, hein? Observe aí, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ele faz essa declaração linda, né? O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Sabe, uma coisa que eu achei interessante aqui, é que no versículo 45, Filipe, quando falou de Jesus, falou assim, achamos o Messias, o filho de José. Só que aqui, Natanael fala assim, você é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Porque Natanael, ele é alguém que estudava mesmo ali as Escrituras. E naquele momento ele reconheceu. O que falta para você reconhecer Jesus como Senhor da tua vida? O que falta para você reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da sua casa, o Senhor do seu ser, o dono da sua vida? Natanael exclamou, Senhor é o Rei de Israel. E aí Jesus, nesse diálogo aí, para a gente entender, Jesus ele começa a dizer para ele, você está acreditando porque eu disse para você que eu vi lá o que você estava fazendo? Versículo 50. Por isso que você acredita? Você está acreditando? Porque eu revelei para você o que você estava fazendo, eu sabia o que você estava fazendo. E aí ele vai dizer para ele assim, versículo 50, você, Natanael, vai ver coisas maiores. Vai fazer coisas maiores do que essas. Jesus estava sinalizando os sinais que iriam acontecer. Os sinais aqui, no primeiro capítulo, não tinham acontecido. Somente o testemunho de João, ao narrar o livro, no princípio era o verbo, depois o testemunho de João Batista dizendo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ainda não tinha feito os sinais ali. E eles iam acontecer. O primeiro sinal, de Jesus é semana que vem, no casamento, lá em Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. Vai ser o primeiro sinal, e depois vai ser um monte de sinal que Jesus vai fazer. Pelo menos 7, revelando o seu poder. E aí Jesus, a gente vai entender agora no finalzinho, quando Jesus fala para ele no singular, você, versículo 50, você crê porque você vai ver coisas maiores. Só que no 51, Jesus disse, em verdade, digo para vocês, agora no plural, para quem estava ouvindo, vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo diante do Filho do Homem. Sabe, tem isso em algum momento nas Escrituras? A gente vai ver isso lá em Gênesis 28, versículo 12, quando Jacó teve um sonho. Jacó sonhou e viu ali a escada que levava até o céu. Ele teve essa visão. E agora Jesus, já viu aquela história? Olha, é um sonho, é um sonho. Jesus naquele momento estava declarando, olha, agora é realidade. Era uma escada que Jacó, na verdade, eu falei José, mas é Jacó. É uma escada que Jacó sonhou, tá? Gênesis 28, 12, Jacó. A escada, aquele sonho que ele teve. Jesus agora, ele era aquele que ia fazer a ligação entre os céus e a terra. Ele era o verbo encarnado, o Filho de Deus, o Filho do homem. A partir daquele momento, a vida daqueles homens nunca mais foi a mesma. A partir daquele momento, esses homens, que eram 5, que a gente viu aí a conversão, o processo de cada um, o cristianismo começou a se desenvolver. Eles começaram a vivenciar a realidade do cristianismo. E eu queria que você guardasse no seu coração que o cristianismo é marcado por uma única mensagem, Jesus. O cristianismo é marcado pelo relacionamento pessoal com Jesus. O cristianismo é marcado pelo testemunho pessoal.
e pela exposição das Escrituras. Se você vivenciar o cristianismo de forma plena, verdadeira, se você quer vivenciar isso, não pode faltar essas marcas na tua vida, na vida da igreja. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque é isso que nós cremos. Isso é ser uma igreja cristã, que tem uma única mensagem, que tem um nome acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. A gente está concluindo agora o primeiro capítulo desse Evangelho de João. A gente agora está terminando aí o versículo 51, quando Jesus falou isso para ele, vocês vão ver. Primeiro no versículo 50, Natanael, você vai ver. Versículo 51, vocês todos que estão vendo, vocês estão aí me vendo agora, vocês vão ver coisas maiores. E eu quero aplicar nas nossas vidas esse texto. Antes de orar, concluindo essa exposição, qual é o tipo de cristianismo que nós temos vivenciado hoje? O que tem sido pregado nas nossas igrejas no geral? Eu digo da minha igreja, que eu sou pastor, nas igrejas em geral, no Brasil e no mundo. Qual é a mensagem? É uma única mensagem? Tem se falado de Jesus? Qual é a mensagem que tem sido dita? Para você, qual tem sido o seu testemunho dentro da sua casa, com seus amigos, com seus familiares? Como está o seu relacionamento pessoal com Jesus? Eu tenho relacionamento com Jesus virtual. Jesus lá em cima, eu aqui. Você já orou, já falou com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Jesus? Como é que está essa questão da exposição das Escrituras? Nós não podemos apenas, ter aqueles versículos da sorte, só de promessas. O Senhor é bom, daqui a pouco vai outro, opa. Temos que, de Gênesis a Apocalipse, nos alimentarmos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê força para que possamos vencer tudo aquilo que se levanta para querer atrapalhar o cristianismo, a mensagem de Cristo, a mensagem do Senhor Jesus. Esses homens sofreram muito, mas eles perseveraram. Mais de 2000 anos atrás, não é isso? Como há 64 anos atrás, quando a nossa igreja foi fundada, homens e mulheres de Deus perseveraram. E hoje nós estamos também perseverando, porque cremos numa única mensagem. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos orar. Vamos orar nesse momento. Eu quero que nessa oração você possa... Hoje é para a gente refletir, para a gente pensar. O tipo de vida cristã que estamos levando. Então nós vamos orar nesse momento pela nossa vida, pela nossa intimidade com o Senhor. Te convido a fechar os seus olhos. Nesse exato momento nós vamos estar orando, impetrando a bênção, e domingo estaremos mais uma vez juntos na nossa celebração online, tá? Amanhã Café com Fé, domingo de manhã EBD, à noite, as parábolas de Jesus, mais uma parábola. Olha, eu tenho aprendido muito, muito com as parábolas de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, por esse dia, ó Pai, que separamos para louvar e glorificar o Teu nome. Obrigado pelo momento que tivemos de comunhão na Tua casa hoje, às 17 horas. Obrigado por esse momento também de exposição das Sagradas Escrituras. Obrigado pelo momento de louvor, de adoração. Te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações e que possamos vivenciar a realidade do cristianismo em nós. Que possamos ser, ó Pai, verdadeiramente cristãos, que não só falam que são cristãos, mas que vivem a realidade do cristianismo. Ó Deus, que possamos manifestar essas marcas de Cristo Jesus em nós. Abençoe as nossas vidas, fortaleça a nossa fé. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com essa igreja reunida em cada casa, em todo lugar, espalhado pela face da terra, agora, para todo sempre, o povo de Deus diz amém e amém. Graça e paz, Deus te abençoe. Forte abraço.